Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Hobbes e a sua obra O Leviatã, o Contrato Social. Iremos trabalhar o momento e a base que vai dar as suas concepções do que lá na frente vai ser chamado de absolutismo, né? O Hobbes, o Maquiavel, eles dão fundamento para algumas pessoas que eram contra o absolutismo, né, falar que essas obras elas trouxeram suas concepções absolutas. Antes de mais nada, eu gosto sempre de descrever que dentro da história das ciências humanas, os conceitos, as estruturas sociais, elas estão sempre localizadas em um tempo, um espaço, uma ideologia. Nada é solto na natureza e ela existe por existir. Pensar em absolutismo é pensar em determinados grupos políticos que estava lá no século XIX, no século XVIII, num contexto da Revolução Francesa, que eram contrários àquele modelo político, e aí eles vão denominar aquele modelo político da Revolução Francesa, que eram a corte francesa, né, de absoluto, ali do rei, da Maria Antonieta. Então pensar os conceitos, pensar as estruturas sociais é demarcar, né, em qual contexto histórico ela está inserido, qual foi o povo que propagou sobre esse conceito. Então entender que absolutismo ele foi uma propaganda de determinados grupos que autodenominavam eles como absoluto e que veio a ser conhecido na história, né? A história é demarcada através disso, né? De momentos que chegam, esquecimentos, marcados de memória, e foi a memória que ficou para a história. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje falaremos do Leviatã e a obra de Hobbes. Eu gosto sempre de contextualizar em que momento histórico, né, foi escrito determinada obra. A gente nas ciências humanas elas trabalha sempre dessa forma. A obra de Hobbes ela foi escrita ali em 1660, mas a gente teve um precursor antes que Hobbes ele vai dar a entender e escrever a sua obra, né, que ele vai se inspirar, né? E o que o Hobbes ele vai escrever nesse determinado momento? Ali em 1588, estava acontecendo, né, na Inglaterra, né, era aquela Inglaterra de Filipe II, ali aqui no Brasil que veio a ser conhecido como União Ibérica, né? E aí o Filipe II, ele pensando em aumentar o seu poder territorial, ele vai tentar invadir a Inglaterra, né, de Elizabeth I, e ele vai convocar as maiores esquadras navais, e aí vai tentar adentrar o território, né, mas a gente sabe muito bem, a Inglaterra ela vai resistir a este momento, e dando ela resistência, né, o Filipe II ele vai ser derrotado. Mas isso trouxe uma estabilidade geopolítica para aquele conceito, porque pensou, caraca, e se agora a gente tiver uma nova invasão? E aí dentro desse momento, dentro desse contexto, que Hobbes vai escrever a sua obra O Leviatã. E quem é o Leviatã, né? O Leviatã é uma alusão bíblica que ele vai fazer ao monstro, né? Se eu não me engano, está até em Apocalipse, né? Lembrando que é o contexto ali também no final da Idade Média, e ele vai fazer essa analogia para falar que o Leviatã seria o Estado, mas eu já irei trabalhar já sobre esse contexto. O outro ponto importante destacar também, né, é que tínhamos dois grupos políticos muito importantes ali na Inglaterra, né, para pensar, Hobbes era inglês, né, para pensar esse absolutismo. Qual grupo desse era, né? Eram os absolutos, né, que ele vai chamar de absolutismo. Esse é meu gato aqui, gente. Gato é assim mesmo, tem que fazer o que eles mandam. Temos ali o absolutismo e os parlamentares, né? Que era o que, né? Esse parlamento, né, que estavam entrando em disputa, né, ideológica para ver o que seria sustentar, como que seria trabalhado, né? Claro que depois, um pouquinho mais para frente, a história vai nos mostrar que iremos formar ali a Revolução Puritana não, né? A Revolução Inglesa, numa ideia de uma monarquia parlamentar, mas esse é um tema para um outro vídeo. E aí, o Leviatã ele vai ser associado à palavra Estado.
Mas como eu trago para vocês, a palavra Estado ela só vai surgir só no século XIX com Engels. Antes a palavra Estado ela não aparecia. E aí eu irei trabalhar um pouco, vocês vão entender ao longo do vídeo, essa ideia do contrato social, o Estado de natureza, falando Estado como estrutura política, certo? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. E aí, o que é importante destacar, né? Que a obra do Leviatã ela é uma obra paradigmática. O que é paragramática? Deu para entender. O que isso significa, né? Significa que ele precisa conectar o conceito com a realidade. Na filosofia paradigmática, ela precisa conectar o conceito com a realidade. E por quê? Isso quer nos dizer o quê, né? Porque ele precisa romper com determinados pensamentos. Ele vai romper com um pensamento, né? Lá do Aristóteles, aquele pensamento de que o homem ele é um animal político, que o homem ele é um animal racional e por isso ele precisa fazer a política pro Leviatã não, pro Hobbes não. O Hobbes ele vai entrar em uma outra concepção. Ele vai trazer que o homem ele é irracional. Então ele rompe com o pensamento aristotélico. E aí que o Hobbes ele vai trazer uma concepção que o homem ele é muito mais um ser calculista do que racional. E iremos trabalhar isso ao longo do vídeo, né? E para o Hobbes, ele quer dizer que ele precisa o quê, né? Que o homem ele precisa ser conservado. O indivíduo, ele precisa ser um indivíduo conservado. E conservado com quem? Pelo Estado, né? E o Hobbes, ele defende quem, né? O Estado e a sociedade. Para ele vale muito mais defender o Estado e a sociedade. E daí, desse determinado momento, desse determinado conceito, que se cria o contrato social. E o que é o contrato social para o Hobbes, né? Que a gente demarca bastante. O contrato social, ele é um conceito usado, né, lá para frente pelos liberais, mas é uma relação entre o Estado e o súdito e a população. Por quê, né? O Hobbes ele nunca falou que o homem ele é um ser, que o homem ele é um ser irracional, por isso que precisa do Estado, para o Estado mediar essas relações. Hobbes nunca falou sobre isso, né? Mas o Hobbes ele trazia no seu cerne, né, como é o homem antes do estado de natureza. Lembra que eu falei que a palavra estado ela vai existir só lá para frente? Mas antes usava natureza. Como é que seria esse homem sem essa concepção do estado, né? O Hobbes ele trata que o homem ele é um ser que ele tem desejos, que o homem ele busca as coisas, ele busca o seu prazer próprio. Lembrando que a gente está falando lá dos meados do século XVII. O homem ele busca os seus desejos e além disso o homem ele tem medo, ele preserva a sua vida. O Hobbes ele vai trabalhar na concepção de quê? Né? Que o homem ele precisa preservar a sua vida, ele precisa preservar a sua existência. Porém, dentro desse estado de natureza, o homem para o Hobbes ele não consegue, porque acaba ocorrendo uma guerra entre todos contra todos. Porque devido ao medo, devido ao desejo, acaba que o homem ele se submete à sua liberdade para então o Estado submeter a sua proteção. Lembrando que para o Hobbes, o homem ele vai abdicar da sua liberdade, mas esse Estado ele precisa proteger, ele precisa zelar pelos seus súditos. E aí é nesse momento que Hobbes está rompendo também com a igreja. Porque lembra que no conceito da Idade Média, o que é aquela concepção medieval, né? Aquela concepção religiosa de que quem dá esse poder é Deus, é a relação de Deus com os súditos. Para o Hobbes não, é a relação do Estado, que é o homem, com a população, com o súdito. Ele rompe com a Igreja Católica. E além disso, né,
o que o Hobbes ele vai tratar, né? Que esse estado social, nesse contrato social, ele precisa trazer segurança, né? Pro Hobbes, o homem ele é muito mais livre dentro desse contrato social, porque o Estado ele vai mediar, porque o Estado ele vai ter o monopólio do uso da força, o monopólio da política, e aí o homem ele vai ser muito mais livre, porque ele vai conseguir pensar as suas concepções sociais, as suas concepções familiares, as suas concepções estruturais. Já sem o Estado, a gente vive numa guerra contra todos, porque o homem tem medo, o homem ele tem desejo. Então o Estado ele existe para mediar. E aí, claro, né, que esse Estado, se a gente está submetendo os nossos desejos, se estou submetendo, nossos desejos, não, desculpa, a nossa liberdade, esse Estado ele existe para nos proteger. E esse Estado ele precisa ser um Estado absoluto, é claro. Esse Estado ele precisa ser forte, ele precisa ser autoritário para demarcar. Isso traz as bases do que nós trazemos e entendemos como absolutismo. Espero que tenham entendido essas concepções gerais sobre Hobbes, e a gente vai falar um pouco sobre a sua obra, né, o Leviatã. Quem seria esse Leviatã? Né? Se vocês pesquisarem na internet, a imagem do Leviatã, ele é um monstro, né? Mas a gente vai fazer uma analogia, que é o quê, né? Que é um homem que ele tem uma cédula, né? Ele tem uma cédula e um cajado, e o seu corpo, ele é formado por várias pessoas, né? Na imagem aparece várias pessoas formando o seu corpo, e o que aquilo significa? Aquilo significa que o Estado, ele precisa proteger essas pessoas, e ele é formado por essas pessoas. E em determinado momento ele precisa ser forte, em outros determinado momento não. Entender a obra O Leviatã e entender a obra de Hobbes é entender a formação do absolutismo e essa transferência do poder que traz o contrato social entre o homem e o Estado. Em determinado momento, é isso que se forma o pensamento de Hobbes do absolutismo. Espero que tenham entendido, não é muito complexo para entender para vestibular, e espero que tenham gostado, e é isso. Tchau!